Oi, gente, boa noite. Vamos começar já já a nossa live. O André Junqueira, acho que ele já está por aqui. Oi, Oi, André, Fio. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me vendo bem? tô te ouvindo, tô te vendo bem. Tá me ouvindo também? Tô sim, tá ótimo. Ai, que Tanto bom, a que bom. visual quanto eu tô te escutando bem também. Eu tenho que te confessar que essa é a nossa primeira live aí no canal da Expo Síndico, né? Depois Ah, que dessa, honra, então. você está estreando com a gente, depois dessa temporada aí de pandemia. Eu realmente estava na expectativa da gente retornar ao nosso mundo normal agora em maio. E quando eu percebi que a gente vai demorar um pouquinho mais para retornar à vida normal, falei, É, não, estou com saudade da minha audiência, estou com saudade dos meus expositores, dos síndicos, vamos bater um papo com eles, né? E é. foi quando eu falei, não tem ninguém melhor nesse momento do que André Junqueira, que é, para quem está entrando aí, começando a interagir com a gente, é uma referência, né, André? Você é uma referência nesse segmento e super tarimbado. Eu estava lendo seu currículo aqui, fiquei encantada. Você tem formação em Harvard, é isso mesmo? É isso. Na verdade, foi um curso muito pequeno que eu fiz em Harvard, mas que eu Uhum. coloco no currículo, claro, faço questão, até porque ele custou quase o valor do meu MBA. Só um curso Imagina, pequeno. Mas, claro, imagina. faço questão de colocar porque fui até lá, mas, Uhum. embora, claro, outras qualificações minhas sejam até melhores, mas faço questão de colocar até para deixar meu currículo um pouco mais chique. Nossa, chiquérrimo. Mas independente disso, eu vi aqui que você presta consultoria para as principais administradoras, né? É um advogado, tem um escritório renomado. O setor condominial, o direito condominial, ele é muito, muito delicado, né? Ele precisa de, ele tem detalhes, né? Porque o síndico, eu costumo dizer que o síndico, que é uma plateia que eu adoro, que é um dos principais pilares da nossa empresa. O síndico, ele é um psicólogo, ele é um gestor, ele é um administrador e ele é um ser muito solitário, né? Que toma decisões É, muito sérias diariamente. E o direito condominial dentro dos condomínios, ele é fundamental, né, para o sucesso assim de uma gestão. isso. E é um ramo que veio ganhou muita força, né? Nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos. Né? Uhum. Minha advocacia é mais ou menos desse período. Apesar de muita gente ter trabalhado com condomínios ao longo dos anos, mas nos últimos 10 anos principalmente, a cobrança sobre o síndico aumentou muito, né? O trabalho que o síndico empreende, então aí surgiu essa figura de síndico profissional, que também não era uma novidade, já existia isso antes, mas fortaleceu. Tamanha é a peculiaridade, né, dessa matéria, que mistura Uhum. muitas coisas. O direito condominial ele tem a ver com o direito imobiliário, tem muito mais de direito civil, que é muito mais amplo, tem questão de relação das obrigações, relações contratuais, até mesmo aspectos de direito administrativo e financeiro, que são ramos públicos, a gente Sim, vê algum reflexo no direito condominial. E aí é termina verdade. realmente o advogado que vai para essa área, e tem vários aqui nos assistindo que são especializados nessa matéria, o Guto, o Fernando Maia, vários advogados aqui bons que se especializaram, né, começaram a atuar mais, porque virou um mundo, né? E Sim. hoje, realmente, nesse momento de pandemia, das áreas do direito, é uma das mais demandadas, se não a mais demandada Eu nesse período de acredito que uma pandemia. das mais demandadas, sim. Eu vou dar um oi geral aí, tem um monte de gente mandando saudações, André. Boa noite, Dil. É, Já vi que o Edilson já está aí na nossa live, direto de Natal. Então, a gente tem o Brasil aí se conectando na Expo Síndico junto com você. E hoje, para a gente foi bem pontual, né? Estou bem feliz. Ó, 19h05 a gente já vai entrar no nosso tema. O tema da nossa live hoje, para quem está chegando, é lockdown, né? Então, lockdown nos condomínios. Na verdade, lockdown é a palavra do momento, né? Eu acho que ela está no ranking aí. Todos os governantes estão discutindo lockdown.
do Brasil e do mundo. E para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso, eu queria que você contasse para a gente que está aí ávido por conhecimento, o que é lockdown, assim, para a gente começar. Porque a gente está em isolamento, né? Então, isolamento não é lockdown. Então, dá uma pincelada para a gente entender o que é lockdown antes da gente entrar na questão do lockdown em condomínios. Na verdade, o lockdown ele é um termo mais técnico, próprio de medicina, que termina sendo importado aqui com consequências jurídicas. Lockdown, do inglês, é trancar tudo. É o ato de você se fechar, que é muito próximo da quarentena, né? É muito amistoso, né? Um termo amistoso da quarentena, que é para fechar tudo. É um termo muito que traz uma rigidez maior para isso, né? E que até o momento, até essa semana, nós não tínhamos exemplos aqui dentro do Brasil, né? Não tínhamos, né? Só ao longo da última semana, se não me engano, acho que foi o Maranhão que começou, se não me engano, né? Manaus estava tentando fazer também, não deixaram, puderam. Aqui no Rio de Janeiro, alguns bairros já foram feitos. E o lockdown é isso. Só que não existe uma determinação jurídica, né, legislativa, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, quanto ao que seria ele. Tá? Ele é aquilo que o Poder Executivo, via de regra, ou o Legislativo, define. Tá? Então, no momento, ele é um conceito jurídico, embora eu tenho resistência de dizer que é um conceito jurídico indeterminado. Diria que sim, até certo ponto porque o lockdown ele dá uma ideia de que é fechamento absoluto, mas ele não é. Né? Em todos os países que nós vimos isso, né, antes da gente, o lockdown ele não é absoluto. Ele ainda viabiliza serviços essenciais, idas ao supermercado, ele só restringe tudo mais. Né? Até as atividades essenciais elas são muito controladas, são restritas, não proibidas. Né? Então, nisso, e quando a gente transfere isso para o lockdown em condomínios, o que eu diria para todos, porque esse é um momento em que as pessoas estão com os ânimos, né, mais aflorados, exaltados, estão tensos. O que eu diria para os condomínios, principalmente os residenciais, é que quando se fala de lockdown, não tem muita novidade para condomínio residencial, porque a maioria dos condomínios já está em lockdown, que é o fechamento das áreas comuns. Ele está trancando, ele está fazendo, deixando todas essas áreas fechadas. E aí esse impacto, que claro, vai variar de acordo com alguma norma do poder público que talvez restringe isso mais. Né? Mas por hora, o lockdown, a princípio, nas cidades que nós estamos vendo, não está alterando muito a vida condominial. Né? E aí nisso, o que a razão determina que a gente coloque é que se continue o lockdown. Agora é novidade para as ruas, né? Em alguns bairros, não todos, mas que continue também o lockdown dos condomínios. Sim, a Jamile falou que Salvador, o lockdown já chegou em alguns bairros. Agora, na prática, nos condomínios, eu vi que saiu saiu essa semana, nesses últimos dias, uma nova lei para obras, né? Para o acesso de... Enfim, parece que está proibido. Enfim, me conta aí como é que está essa questão do acesso dos trabalhadores que vão realizar obras em condomínios, que é uma polêmica. Tem até uma pessoa aqui falando que ânimos, a Elis Rocha, ânimos aflorados em condomínio é lenda. Então, assim, lenda, já está tenso e agora não pode e aí ele fazer sabe obra. disso mesmo. Me conta essa história da obra. Da obra, e cumprimento a Elis, cumprimento a Jamile também, que é colega, advogada também especializada em direito imobiliário, aqui, parceira aqui do Ibradim, né? Também associada nossa. E nessa parte de obras, o que aconteceu? Nós já sabíamos que as últimas semanas estava se discutindo um projeto de lei aqui no âmbito estadual, né, no Rio de Janeiro, a exemplo de outros estados, de se proibir, ou melhor, de se conceder mais força para que o síndico proíba obras não emergenciais. Tá? E a linha é basicamente essa. Esse projeto se tornou lei, se não me engano, segunda-feira, se não me engano, porque foi sancionada sem qualquer veto
do governador do estado, e agora os condomínios têm mais um elemento para poder proibir obras não emergenciais. O que existe de discussão disso é quanto à constitucionalidade dessa lei, né? Isso a gente está discutindo praticamente todos os dias, né? Nos grupos que a gente faz parte, de comissões da OAB, né? De associações, e também se é realmente adequado ter uma intervenção legislativa nisso. Se não é o ideal, não era deixar que o condomínio se autorregulamentasse, né? A minha opinião a respeito disso, Dil, é que, primeiro, quando a gente fala de saúde, tutela de saúde, nós precisamos do dirigismo estatal. Nós precisamos, sim, de uma intervenção estatal. Eu também não sou fã de legislações muito mais feitas assim, de forma muito assodada, né, muito veloz. Acho que sim, a exemplo da lei de entregas, que minha opinião é diversa, né, mas nesse ponto é importante. Por quê? O que nós temos de insistência de moradores que querem fazer obras, talvez vocês não tenham essa ideia. Talvez quem tenha ideia seja aquele síndico que sofre com isso. Como eu recebo, como advogado, eu recebo os problemas, né? Chega a mim os problemas, a quantidade de demandas disso é enorme e facilita muito o trabalho do síndico quando ele tem alguma lei. Porque quando alguma lei fala algo que lhe dê respaldo, mesmo que na minha concepção não precisasse, isso ajuda a reduzir. Mas eu confesso que pelo menos 2 artigos dessa lei são de constitucionalidade discutível. Um é que cria uma nova multa condominial. Né? Eu acho que isso realmente o Estado invade competência exclusiva da União, com base na nossa Constituição Federal. E o outro, que ainda estou muito dividido, embora eu até entenda algum apelo em relação à defesa do consumidor, que é a possibilidade daquele que é o tomador de obras e que o condomínio pare a obra dele, ele já tem ali um respaldo para não pagar multa e juros desse contrato com seu empreiteiro. Tá? Embora eu entenda, acho isso até bem razoável, não vejo com bons olhos essa intervenção. Apesar de entender a proteção, principalmente do tomador de serviço, que é consumidor. De resto, eu defendo a legalidade com base na proteção à saúde e a constitucionalidade dessa lei. E por falar em proteção à saúde, a gente tem uma pergunta aí do Edilson Dantas. Edilson, super amigo, super parceiro lá de Natal. Ele está perguntando qual a nossa opinião a respeito das assembleias virtuais, né? Que é hoje uma outra alternativa para o síndico preservar a saúde dos condôminos e para ele continuar enfim, fazendo uma gestão democrática, né? Porque ele tem que compartilhar as decisões dele. Esse é um dos temas mais polêmicos nesse momento, né? Quem já atuava com isso, como eu já fiz pelo menos 2 assembleias virtuais antes da pandemia, tá? Durante a pandemia não cheguei a assessorar nenhuma, não tive essa oportunidade, mas já era algo que a gente já discutia ao longo dos anos, né? Agora, com a pandemia, as pessoas acordam que eu preciso fazer, né? Assembleia virtual remota, Assembleia remota, eu sou um defensor dela, tá? Como a nossa legislação não proíbe essa realização, aquilo que não é proibido é permitido, né? Eu não vejo necessidade sequer de que a convenção preveja esse mecanismo. Assim como a legislação não prevê sequer a eleição de um presidente ou de secretário, são procedimentos definidos pelo próprio condomínio, não vejo obstáculo de que o próprio condomínio trabalhe num regulamento de funcionamento, de participação remota de condôminos, trabalhe num regulamento, divulgue esse regulamento, como que você faz, o que você usa, como que você se cadastra, passe todo o caminho das pedras para quem vai participar e estimule isso. O que eu só avaliaria, e aí com algum receio, porque como eu vejo muita gente contrária a esse procedimento, e aí como advogado temo que outros advogados, condôminos que não gostem das deliberações, movam ações judiciais para invalidar esse procedimento, eu recomendaria só aguardar um pouco, porque o projeto de lei 1179 vai confirmar o direito de se fazer assembleias remotas,
o que várias decisões judiciais já estão confirmando, né? Mas uma Uhum. legislação em âmbito federal vai lhe dar mais segurança, então eu recomendo que aguarde um pouquinho só. E quando fizer, a minha recomendação é a seguinte: a diretriz principal, você vai ter que, claro, conversar com o seu jurídico, ver cada ponto. A diretriz principal é: eu tenho que viabilizar um procedimento que permita interlocução, a conversa e o voto. Não é só enquete, tá? O meu posicionamento é contrário àquela assembleia em que eu mando olha, vota aí. Não, isso não é direito eleitoral público. Isso são relações privadas e o condômino tem direito de voz e de voto. Participação, Uhum. voz e voto. E a voz é essencial nessa parte, porque é o direito do condômino de convencer os demais ou de ser convencido. Se eu Sim. corto essa fase da Assembleia, que é claro, é a parte da Assembleia que a gente até quer cortar, porque é a parte que dá discussão. A gente Uhum. entende isso, né? Mas, mas faz parte, amigos. Eu não posso tirar aquilo que não me é conveniente. E aí, Uhum. nisso, vale a pena avaliar. Tá? Mas nisso, Dil, eu tenho que ser bem claro com quem está nos assistindo. Os advogados sabem dessa divergência, mas quem não é advogado, às vezes pensa, não, o André está falando com tanta segurança, então eu vou fazer. Não, não é assim tão simples. Eu estou lhe Aham. dizendo aqui, é legal, mas muita gente acha que não é. Aham. Eu acho, sinceramente, é o meu achismo, não é uma conclusão técnica, o meu achismo é porque estão resistindo à inovação. Eu Sim. acho. O Eu acho que é Carlos mais está até o medo. comentando, o Carlos está comentando aqui que até pós-pandemia essas reuniões virtuais poderiam continuar até para acabarem as famosas procurações, né? Porque tem a Isso, polêmica que não isso. pode ser virtual, mas a criatura nunca aparece na Assembleia também, ela manda um representante. Então, acho que foi o Edilson que comentou aí que muitos síndicos estão em fim de mandato. Então, tem a questão lá da conta bancária, que ele acessa, e se você não fizer uma assembleia, uma eleição nova, os condomínios podem ter as contas bloqueadas. Olha a confusão, né? Imagina. Confusão, confusão. E a Assembleia Remota seria uma solução para isso. Se puderem Uhum. aguardar só um pouquinho, com o projeto de lei 1179, uma das críticas que eu faço é exatamente essa que você levantou aí, Dil, do ponto de que dá a entender que eu só vou poder fazer Assembleia Virtual nesse período. O que eu acho um equívoco, a gente podia aproveitar essa oportunidade para estudar mais essa matéria, né? E Sim. eu acho que isso que faltou muito. Nós, advogados, em geral, estou generalizando, até porque Uhum. eu não me incluo nessa crítica que eu vou fazer, mas generalizando, nós, advogados, somos muito conservadores. A gente Uhum. aguarda as coisas acontecerem para depois a gente ver. Se nós, advogados, já tivéssemos discutido isso, publicado artigos científicos antes, ao longo dos anos, a respeito de Assembleia Virtual, hoje nós já teríamos um cenário de muito mais segurança jurídica. A Sim. gente não teria esse receio que todos têm, e aí eu tenho que confirmar realmente, eu tenho receio de incentivar muito uma assembleia e depois ter uma assembleia invalidada porque alguém moveu a ação e o juiz realmente entendeu que não era um procedimento legal, né? Então eu Uhum. tenho esse receio. Ela é uma alternativa nesse período de pandemia, mas ela é uma questão delicada, então a orientação que o André está deixando aqui, aguarda um pouquinho, isso vai ser um pouco mais discutido. A gente parte do princípio que o síndico ele tem a autonomia dele, mas ele precisa da legislação, né, porque ele está É, ali administrando vidas, pessoas, então é um tema delicado. E outro tema delicado nesse tempo de pandemia, voltando à questão do lockdown, é em relação aos entregadores, né? Então, as isso. pessoas não podem sair de casa, né? Nós estamos em isolamento, a gente não pode se deslocar. E aí a questão que vem à tona é a questão dos entregadores, né? O acesso desses entregadores, a segurança, os protocolos, isso já está tendo algum tipo de orientação em relação a isso, André? Como que os síndicos devem proceder em relação a isso? Olha, na parte de entregadores, e infelizmente a lei estadual 8.799, na minha humilde visão, prestou um desserviço nesse aspecto, aqui no estado do Rio de Janeiro, diferente até de legislações diversas. O meu colega, doutor Hinaldo Dantas, lá de Pernambuco, mencionou, não sei se tinha âmbito
em todo Pernambuco ou somente em João Pessoa, uma legislação que era o contrário, que dava se proibia que os entregadores subissem, né? Uhum. Dava um direito maior, ratificava esse direito de autorregulamentação do síndico. Aí vem o ponto negativo desse dirigismo estatal, embora eu entenda que há motivo constitucional para isso. Essa lei ela fala que, basicamente, trocando em miúdos, que o condomínio não pode proibir que o entregador chegue até a unidade imobiliária. Entendi. Então, o que é contrário ao que a maioria estava fazendo, que era o seguinte: chega o entregador, a pessoa desce e pega. Porque aí o entregador não precisa ficar transitando nas áreas comuns, apertando o elevador, assim, não gera um risco maior para a coletividade e para o próprio entregador. Porque se ele for vetor dessa doença, ele está passando em vários lugares, e aí eu ajudo que ele passeie nas áreas comuns. Né? Passeie, claro, de forma pejorativa. Salvo se a pessoa não puder andar, né? Não puder se deslocar, se for, por exemplo, do grupo de risco, aí tudo bem, aí de repente deixa com o porteiro entrega, ou o próprio entregador, nesse caso, via de exceção, subiria. Agora é o oposto. Agora condomínio se vira, você não pode gerar obstáculo ao entregador. Claro, o entregador com máscara, né, que esteja... Isso todos concordam. Então, chegou o entregador, está de máscara, está protegido, eu não posso gerar obstáculos para ele. Se eu gero obstáculos para a entrega, o porteiro que leva. Assim, termina, assim, eu tenho que atender a unidade, tenho que chegar até a unidade. Sim. Acho que há um exagero. Eu entendo que a ideia da lei, embora eu não tenha conversado com nenhum dos legisladores para saber, estou chutando, estou especulando a ideia da lei, a ideia era aquela pessoa que quer ficar em quarentena voluntária, porque não tem um lockdown mais grave, então aquele que está dentro de casa, ele pode ser servido da melhor forma, porque o condomínio não seria obstáculo para que chegue a comida, a entrega, na porta dele. Entendo que isso os favorece. Mas favorece o entregador? Favorece os vizinhos? Sim. Isso que não me parece que foi uma reflexão adequada. E acho que essa lei, eu não posso, infelizmente, falar para que descumpram essa lei, mas eu diria, para avaliar com o jurídico de vocês, formas, sim, de legalmente tentar não aplicar essa lei dentro do condomínio, mantendo a regra que você já tem estabelecido, desde que, claro, essa regra viabilize essa entrega, né, de forma... Tem que chegar, certamente tem que chegar, mas não obrigatoriamente sendo a opção que o condômino faz. Tem que ser algo coletivo, que seja conversado internamente em vez de imposto. Tá? Essa é uma situação particular aqui do Rio de Janeiro, porque se a gente tivesse copiado a lei de outras cidades, acho que teria sido melhor. A gente está aqui com muitas perguntas. Eu estou bem feliz que a gente tem o Brasil todo participando aqui dessa live. A gente tem gente de Brasília, João Pessoa, Natal, São Paulo, Rio de Janeiro, e o Carlos Eden aqui está dentro dessa... Fortaleza, Carlos. Grande amigo. Está aí. Dentro dessa questão dos entregadores, ele está incluindo as dúvidas sobre empregadas domésticas, não é isso? Ele está perguntando como está o Rio quanto à restrição de empregadas domésticas às unidades. Vi casos em condomínio permite acesso às segundas e só sai às sextas. Depois tem um outro tema aí que está bem polêmico, que é em relação a acesso às áreas comuns, que depois a gente entra. Mas essa questão das domésticas, aí ó, Joinville aí também na nossa live, bem-vindos. Mas como fica essa questão das domésticas? Hoje em dia, na grande maioria dos condomínios, esse tipo de atividade está sendo permitida, tá? O que tem acontecido é que os próprios condôminos têm dispensado o trabalho doméstico interno. Salvo quando é cuidador de idoso, né? Seja aquela modalidade de empregado doméstico, que seja com cuidado, né? Aí é mais essencial ainda. Esse serviço de limpeza de empregado doméstica, eu entenderia também como essencial, e eu não geraria obstáculos, o condomínio, eu não geraria obstáculos, tá? Esse é o tipo de regra que o condomínio poderia avaliar dentro de um conceito de lockdown? Poderia. Se é aquele empregado doméstico que
vem trabalhar, seja empregado ou uma diarista, para fazer limpeza, a limpeza é um serviço essencial, ok. Mas você pode fazer sozinho. Então, Uhum. é algo que eu poderia julgar algum tipo de restrição. Não vejo isso acontecendo na maioria dos casos. E não temos norma do poder público proibindo. Pelo contrário, na verdade, como é considerado um dos serviços essenciais, tem sido tolerado o trânsito, inclusive intermunicipal, com algumas dificuldades, né, de burocracia, mas tem sido permitido. É algo que, enrijecendo mais, é algo que a gente poderia restringir mais, né, proibir. Mas não empregado doméstico e cuida de idoso. Esse não. Esse é uma categoria diferente. Ou até aquele que não tem essa categoria, mas você veja que na unidade precisam realmente dele. Aí eu não consigo vislumbrar algo que não seja cuidador de idoso, tá? Sim, sim. Mas isso pode ser trabalhado, tá? Não temos Uhum. regra a respeito, tá? Tá. E em relação às áreas comuns, que tem um monte de gente aqui perguntando. Bom, essa questão da doméstica ela é polêmica. O Carlos está dizendo que no Rio de Janeiro tem condomínio proibindo. Enfim, eu acho que o que fica é que a gente não tem ainda uma determinação oficial sobre isso. E com relação às áreas comuns, como é que fica o acesso, né? Tem muita gente enlouquecendo nessa quarentena, né? Os apartamentos hoje modernos, eles são muito pequenos, né? Metro quadrado restrito, então famílias com crianças dentro de casa e as áreas comuns, como é que fica isso? Realmente não pode liberar? Cabe ao síndico decidir? Enfim, aí com você a palavra sobre a questão que eu acho que também é tão polêmica quanto a Assembleia Virtual. Assim, não faltam polêmicas, né? Deixa eu aproveitar rápido, só para cumprimentar o vice-presidente jurídico do Secov Rio, Alexandre Correia, grande amigo e grande advogado também, Roberto Bigli, que é o diretor jurídico adjunto da Abad também, que presente, né? Falei com o Bom, Carlos Eden, que é meu amigo desde a faculdade de Direito, né? E grande advogado lá no Ceará, tá? Eu vou fazer um intervalo, eu já vou respondendo. Infelizmente não consigo cumprimentar todo mundo e são muitas as perguntas. Dessa parte de fechamento, e eu estava até conversando entre os meus colegas, né, que são também colunistas do Síndico Net, né, o Roberto Pernicaz, o Marcelo Rostkowski, estava conversando com eles sobre flexibilização, né, discutindo, né, dos dilemas que a gente tem no dia a dia. E aí o Roberto fez uma colocação muito feliz, e que não tem como não compreender, que é o impacto psicológico que isso está sendo para todas as pessoas, né? E como que a restrição às áreas comuns termina virando um grande vilão, né? Um grande demônio, né, nessa situação. Porque eu não permito nem que o condômino desça para tomar banho de sol, nem na área descoberta. Ele não pode nem jogar uma bolinha, jogar na quadra de tênis, de repente com alguém da própria família, né? E são restrições assim muito. Falei que o lockdown já está em condomínios desde o primeiro dia, porque isso é um lockdown, né? Embora no micro-universo que é o condomínio. E aí a questão de aumento de suicídios, o aumento de pessoas demandando serviço de psicólogos, até psiquiatras, né? Ajuda, né? Psicológica. E como que isso vai ser o impacto? E compreendo isso, mas ao mesmo tempo, aí a questão de saúde física e mental. Nós temos uma doença que os próprios infectologistas não conseguem tirar conclusões muito precisas, né? Então, é melhor pecar pelo excesso, salvo decisão judicial que libere essas áreas comuns. Feche todas elas. Fiz assim, essa abertura antes de responder objetivamente, porque quando eu falo isso, não é de forma insensível aos condôminos. Realmente, assim, eu sou condômino também, sou morador. Óbvio que eu gostaria de correr. Ah, tá, mas se eu quiser correr, eu tenho que correr em casa. Certo? Eu tenho pelo menos condição de ter uma esteira. Mas e quem não tem? Quem não tem nem espaço para isso? Essa pessoa está sofrendo, está quicando, está andando pelas paredes, literalmente, brigando dentro de casa. Aí está aumentando o divórcio, porque as pessoas não conseguem conviver. Não que elas sejam incapazes de conviver. Tente conviver com os outros 24 horas por dia, sem intervalo. Né? O trabalho, o passeio, era esse intervalo, a gente tem que compreender isso. Mas, ao mesmo tempo,
diante dessa toda essa situação, veja que a minha posição seria até um pouco diferente se a gente tivesse num condomínio não residencial. Eu poderia até avaliar diferente isso. Vamos começar a flexibilizar para eles começarem a funcionar. Agora, num ambiente residencial ou misto, que tenha residências, não recomendo flexibilizar. O síndico deve fechar essas áreas comuns. Se, mesmo que tivesse uma assembleia determinando que ele não deve fechar, ou o síndico renuncia ou descumpre essa decisão da assembleia, tá? Porque a assembleia é soberana, mas não tanto, tá? Ela é soberana só num quartinho muito pequenininho dentro do ordenamento jurídico, e aí nisso realmente eu não recomendo, apesar de saber do problemão que isso causa a todos, né? Mas Uhum. não Estou dá. perguntando aqui sobre condomínios que são muito grandes, com 900 unidades, 500 unidades. A tua opinião é que isso vale para todos, né? Para todos. E olha que esses são os piores. Por quê? Um condomínio de grandes unidades, a grande maioria deles tem apartamentos minúsculos. Tá? A Uhum. grande maioria, a grande maioria. Tem exceções, lógico. Mas tem apartamentos minúsculos. Então a pessoa quase que precisa sair. Mas aí que está o risco, pessoal. Se eu permito um, todos têm que usar. Ah, vamos criar um rodízio. Vai dar problema. Mas tudo bem, vamos criar um rodízio. Higienização de todas as áreas depois de cada uso. Vocês acham, sinceramente, que os condôminos vão fazer essa higienização? Tá? É claro que de cidade em cidade a gente muda o padrão de educação, né? Mas aqui no Rio de Janeiro as pessoas cospem na rua, normalmente. Normalmente. O padrão de educação, infelizmente, é baixíssimo. Tá? Falo isso com vergonha, eu sou carioca. Tá? Falo isso com vergonha. Mas essa é a realidade. E em condomínios, o maior problema que nós temos é que, como o condomínio é quase um microestado, o síndico se Opa, deu uma paradinha aqui. Tá? Então, Uhum. por conta disso, infelizmente, é melhor uma regra geral para todos. Exceções devem ser avaliadas, sem dúvida. Pare e julgue, né? Pare, converse aí com seu advogado, com o engenheiro, com o arquiteto, com seja quem for que precisa compartilhar. Mas, nesse momento, eu diria a mensagem, fechar tudo, quando a gente fala de um ambiente residencial. Tá. O Jardel Síndico Coach entrou aí, papo condominial, a gente está aqui conectado. Então, nesse tema, que é um tema, é triste, né? Porque não tem previsão para isso acabar, as pessoas estão de fato confinadas, condomínios com muitas unidades são apartamentos muito pequenos, mas existe uma questão maior que é a questão da saúde, do bem-estar. E aí eu vou te fazer essa pergunta, na verdade, é minha. Essa responsabilidade de preservar o condômino desse trabalhador do condomínio que tem que estar lá, né? O segurança, o porteiro, a limpeza, enfim, todos esses profissionais que trabalham todos os dias. É responsabilidade do condomínio fornecer os equipamentos de proteção, máscara, luva, álcool em gel. Isso tem que ser votado em assembleia, porque o síndico vai gastar mais, né? Isso vai Sim, impactar sim. na conta do condômino, no condomínio no fim do mês, porque não tem como. Esse cara tem que estar protegido. Ele vem de ônibus, ele vem de metrô, né? Ele lida com outras pessoas. Esse síndico ele tem autonomia nesse momento para gastar com isso? Como que está essa questão? Tem essa autonomia sim, tá? Cumprimento o Gerdel, também amigo, Daniel do Papo Condominial também, meu irmão, meu grande irmão Rafael Junqueira, sempre prestigiando também, agradeço aí, pessoal. Olha, tem. Eu não conseguiria responder essa sua pergunta na plenitude, Dil, se eu não já tivesse pego a cola com meu sócio trabalhista, que é o Rodrigo Coelho, né? Outro dia a gente fez uma transmissão ao vivo e que ele falou desses aspectos. E a resposta é positiva. O condomínio é obrigado a custear o equipamento de proteção individual, que nesse momento inclui máscaras para os seus funcionários. Esse é mais um argumento para que você feche todas as áreas comuns. Por quê?
você tem que contribuir para que o ambiente de trabalho seja o mais saudável possível, tá? E o Rodrigo Coelho, o meu sócio, que inclusive estava aqui, esqueci de cumprimentá-lo, ele estava aqui também. Ele mencionou que é o seguinte, isso pode até ajudar o empregador, depois mais à frente, caso o funcionário alegue algum dano moral, algum tipo de dano, né? Acidente de trabalho, inclusive, como se alguns estão discutindo, embora a nossa opinião não seja uma doença ocupacional, mas eles podem alegar, até para, no momento de necessidade, mover uma ação para ter esse tipo de valor. Isso ajuda quanto à inversão do ônus da prova. Quanto a deixar bem claro que quem tem que comprovar que foi contaminado no ambiente de trabalho é o empregado, não o empregador, porque o empregador tomou todas as providências fornecendo equipamento de proteção individual. Esse é mais um argumento para que você passe, e isso aprendi com o Rodrigo Coelho, que você passe para aquele condomínio que quer abrir as áreas comuns, você diga para ele o seguinte, eu não vou abrir a área comum. Se você acessar, se eu tiver uma reclamação trabalhista e a gente tiver que pagar por isso, você vai pagar. Né? Assim, se o condômino não está entendendo por questões humanitárias, de saúde, de preservação do bom direito, né? do bom costume de respeito ao vizinho, que respeite então o seu financeiro, o seu bolso, tá? Porque Sim. isso pode gerar um aumento, amplia o seu campo de responsabilização na área do direito do trabalho, além da civil, criminal e administrativa. Ainda nesse tema, tem uma pergunta aqui sobre a utilização do fundo de reserva nesse momento em função da inadimplência por conta da crise, né? Então, esse síndico pode usar o fundo de reserva para comprar, enfim, como que é isso aí? Só tema bom, né? Mas não muda. Infelizmente, assim, não tem uma pergunta fácil, não tem nada fácil para esses síndicos, tá? A minha posição de advogado é muito cômoda, porque eu não sou síndico, então eu não vivo esse dilema. Eu consigo ver diretrizes jurídicas, entendo, né? Mas meu trabalho é muito mais tranquilo do que o deles, não há dúvida. Esse é um ponto que é o seguinte, deve-se avaliar a convenção e as formas de uso do fundo de reserva. Eu vou lhes dizer que se existe algum motivo para se usar o fundo de reserva, eu diria que é esse. Tá? Se há algum motivo para se, entre aspas, eu falo isso com muita cautela, se descumprir determinada determinação de assembleia ou de convenção para uso de fundo de reserva, talvez seja esse. Por quê? Esse é um momento que dificilmente você vai conseguir ter, não que você não consiga aprovar, mas você vai ter arrecadação adequada. Tá? Arrecadação ordinária. Muito menos uma cota extra. Então você manda uma cota extra, que você não está proibido. Mandar uma cota extra se você tiver que fazer frente a um saldo devedor. Mas é melhor que você faça uso do fundo de reserva. Claro que isso que eu estou falando é quanto à linha jurídica. O síndico pode utilizar? Pode. Agora, o síndico, que aí é aquilo que você falou, Gil, o síndico tem que saber um pouco de tudo. Eu estou falando com a ótica jurídica. Você vai falar com o seu financeiro, você é o gestor financeiro do condomínio, e vai avaliar se vale a pena usar o fundo de reserva ou, de repente, outros recursos, porque uma vez que acabar o fundo de reserva, e acabar rápido, tenho certeza disso, já era. E aí pode ser que, se tiver algum problema de alguma obra emergencial, que infelizmente as coisas acontecem assim, né? Quando a gente menos pode arcar, acontece de um cano estourar, alguma coisa surgir, e aí você não tem esse recurso. Então aí vocês devem julgar. Eu digo que o síndico tem essa prerrogativa jurídica e depois presta contas à Assembleia. Olha, eu usei o fundo de reserva sim, porque senão não ia pagar água. A água não é um bom exemplo, né? Porque a água nesse momento até se discute de que, como ele não pode cortar água de condomínios residenciais, então eu posso postergar esse pagamento, né? Mas ele que vai julgar. Ele vai julgar, será que eu consigo postergar essa despesa? Uso aqui, uso ali? Esse é um dos maiores desafios do síndico, amigos. Certo. A Amanda está pedindo mais lives assim. A gente vai ter, Amanda, a nossa primeira live aqui no canal da Expo Síndico. Estamos estreando e teremos uma série. E o doutor André é sempre muito bem-vindo, né? Se quiser ter aqui Obrigado. Um ponto fixo semanal para a gente discutir, porque são muitas dúvidas. Agora tem o Luciano Quintela, perguntando sobre seguro, né? Que eu acho que essa é uma live sozinha, né? Ele está perguntando aqui sobre a questão
das apólices de seguro nesse período de pandemia, se as seguradoras, ele está falando aqui que não existe cláusula sobre isso. Ele queria saber sua opinião sobre isso. Márcia Ah, Montalvão, bem-vinda à nossa live. é isso mesmo. Agradeço o Luciano. Luciano também é síndico profissional, excelente gestor. E já o conheço já há muitos anos. Essa parte, Luciano, é o seguinte: acho difícil você encontrar alguma apólice de qualquer coisa que não tenha exclusão por conta de pandemia. Essa era uma cláusula padrão, é ainda uma cláusula padrão para tudo. Plano de saúde, seguro normal, tudo, tudo, tudo. O que nós vemos, alguns precedentes judiciais dizendo que, olha, não é possível eu manter essa cláusula. Porque nesse momento que mais se precisa, não posso. E aí nisso, claro, é uma questão muito complexa, eu não posso, embora entenda da seguradora, de que, pensem bem, a seguradora ela pode muito bem quebrar por conta de uma pandemia. Porque ela, quando oferece o serviço para você, ele está oferecendo naquelas condições e ele fecha aquele valor do prêmio que você paga de acordo com aquelas condições, que não é de pandemia. Agora, é uma situação absurda. Mas, sinceramente, eu ainda vejo, e aí puxando principalmente o Código de Defesa do Consumidor, que eu tenho que proteger a parte mais vulnerável desse contrato. E a parte mais vulnerável é o segurado. A seguradora, que, com todo respeito, mas sendo bem claro, bem objetivo com outras palavras, ela que se vire com o seu resseguro, com todas as garantias que ela tem para conseguir manter. E, se for o caso, até busque a ajuda do Estado, que é mais possível dela ter, através do Ministério da Economia e tudo mais, lobby ou qualquer outro canal, do que o consumidor. Porque a gente está falando de prejuízo financeiro versus saúde, né, morte. E é nesse sentido que nós estamos vendo algumas decisões judiciais, daquelas negativas de plano de saúde, dizendo que, olha, não cobre pandemia, então Covid está fora, decisões judiciais ignorando isso. Não, perfeito, está previsto no contrato, está claro que foi excluído, mas não dá. Não dá. Então, essa é uma linha. Linha muito humanitária, mas constitucional. Porque a proteção à saúde é constitucional. É claro que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão a gente vai quebrar todas as seguradoras. Né? A gente tem que ter cuidado com isso, a gente não pode tirar isso em mente. Mas é essa linha que está sendo adotada. Certo. Essa questão das seguradoras é mega polêmica. E a gente, voltando um pouco aqui, tá chegando pergunta aqui no meu Instagram pessoal. Uso de elevador. Diz que está uma confusão essa coisa de uso de elevador nessa época de pandemia, né? O que o síndico faz, né? Porque as pessoas não podem ficar próximas, né? Tem uma distância, tem um controle no elevador. Como que é isso, André? Você já tem case sobre isso? Olha, claro que esse é um momento que a gente tem muito medo, e como eu falei aqui, é melhor de pecar pelo excesso do que não fazer. Mas eu não posso impedir o uso de elevadores. Não posso. Tá? O que eu posso fazer é restringir o acesso. E aí é uma regra que temos visto com muita frequência, que o síndico mesmo faz, tá? Sem assembleia, porque nesse momento a gente não está conseguindo convocar, esse é um dos problemas. O síndico emite uma circular dizendo, olha, amigos, senhores condôminos, senhores ocupantes, um apartamento por vez no elevador, independente da capacidade técnica, né, física, funcional do elevador. Então as pessoas que moram na mesma unidade podem até usar o aparelho de transporte ao mesmo tempo. Os outros não, tem que aguardar. Então, mantendo o distanciamento, se você chega ao mesmo tempo que outro morador e quer usar o elevador, se só tem um para se utilizar, por isso que é muito importante manter os contratos de manutenção de elevador, é muito importante toda a manutenção estar em dia, tudo direitinho, tudo funcionando. Tá? Então, claro que o condomínio pode até avaliar, vamos parar um elevador por questão de economia, de dinheiro, tá, mas vá com calma, se isso não vai prejudicar o uso pelo outro. E aí, nisso, você faz uma fila para usar o elevador, com um distanciamento mínimo. Se alguém descumpre qualquer norma de segurança que você coloque de forma emergencial, se alguém descumprir, cabe advertência e multa. Tá? Eu até tenho defendido que, dependendo do descumprimento,
não é, claro, um desses corriqueiros, mas dependendo do descumprimento, eu aplicaria multa de 10 cotas de condomínio. É um condomínio que gera incompatibilidade de convivência. É um ato extremamente antissocial descumprir uma norma de segurança nesse momento. Certo. Porque se a gente está falando tanto aqui de saúde, o próprio condomínio não respeita o limite de distância. E tem uma pergunta aqui sobre os idosos e grupos de risco, funcionários. Na verdade, eu estou percebendo aqui que tem muita gente com dúvida trabalhista, muito síndico com dúvida trabalhista. Esses idosos, profissionais com mais de 60 anos, ou é um profissional do grupo de risco, o que o síndico faz? Afasta? Porque às vezes não tem o dinheiro para pagar, para indenizar, enfim. Como é que você está vendo isso? Nesse, a minha resposta fica mais limitada, exatamente porque eu não sou especializado nisso. O que eu digo é que não tem fórmula pronta. Você não é obrigado a afastar e nem nada. Não existe uma disposição expressa nesse sentido. O que existe, e aí podem ser situações aqui que pode utilizar, situações de suspensão de contrato de trabalho e algumas com auxílio do governo federal. Sim. Então, pode ser o caso de se utilizar, tá? As medidas provisórias criadas e tudo trouxeram isso. O próprio Secov fez algumas transmissões muito boas, né, do jurídico do Secov, trabalhista, falando disso. O próprio Rodrigo Coelho também falou um pouco disso. Se não me engano, no vídeo da BAD e tudo mais. De repente até ele volta aqui, se for o caso, para falar disso. Acho que bom, a gente pode marcar. Eu confesso a minha ignorância. O que eu falei é o que eu tenho segurança de falar, né, de que não tem uma imposição quanto à decisão. Agora, qual que é a melhor alternativa? Isso o advogado trabalhista lidaria com muito mais tranquilidade. Sim. Em relação, voltando ao nosso tema dos espaços, do acesso, do lockdown, como que é a questão do acesso das visitas sociais, de pais separados, filhos? Como que está sendo isso? Está tendo alguma regra para isso? Como que os síndicos conduzem isso da melhor maneira, né, para tentar evitar conflito? Na grande maioria, né, na maciça maioria, não existem restrições para visitas sociais, salvo se elas forem aglomerações. Tá? Então, se chega assim, 10 pessoas te visitando, poxa, não entra. Não entra, me desculpa. Vou chamar a polícia. Chama a polícia, pode chamar. 10 pessoas não vai entrar. Tá? É claro que depende do apartamento, depende do condomínio. Tá? Estou dando um exemplo aqui básico, né, do condomínio pequeno. Vou fazer uma festa. Não vai fazer festa. Mas festa é meu direito de propriedade. Nesse momento, o seu direito de propriedade pode matar o seu vizinho, o seu coleguinha vizinho. Então, não. Agora, visitas sociais, eu vou receber minha mãe, meu irmão, meu amigo. Se não for aglomeração, fica mais difícil de restringir. Mas, quando nós estamos cada vez mais enrijecendo possibilidade de lockdown, e já temos lockdown em alguns bairros, são normas restritivas que eu avaliaria também. Existem condomínios que, por conta da quantidade de unidades, e é isso que é terrível, amigos, aí nós vemos a fragilidade que é para a saúde nós vivermos em condomínios com muitas unidades. Né? É algo que a gente nunca enfrentou, infelizmente, na época moderna, e estamos vivendo agora. Né? É muito mais fácil você não proibir visitas sociais no condomínio de 10, 20 unidades. Agora, é muito mais fácil assim, não proibir, por quê? Qual o risco? Não vai ter tanto. Agora, pense no condomínio de, como disseram aí, 900 unidades. Se uma pessoa tiver uma visita por dia, são 900 pessoas entrando e saindo. Com certeza. 900 pessoas. Adicione isso com os serviços essenciais que devem continuar. E aí coloque a pimenta na refeição, que é como que eu vou manter um ambiente seguro, saudável para o meu funcionário? Que eu tenho que tentar, claro, garantir eu não vou conseguir, mas eu tenho que tentar viabilizar o trabalho dele, que eu preciso. Eu preciso protegê-lo e eu preciso dele. Né? Então isso fica mais difícil ainda, né? E aí o impacto nessas pessoas é pior. O que eu diria hoje é que a maioria dos condomínios não proíbe visitas sociais se não for aglomeração. Mas passe a avaliar sim, se não vale a pena vocês limitarem, não proibir de todo, proibir absolutamente eu acho muito pesado, mas limitar a quantidade de visitas por dia. Tá? Você quer uma visita social? Aí vão falar, mas isso é uma prisão.
com todo respeito, amigos, não estamos no estado normal das coisas. Sim, Estou preso em casa. Todos nós estamos. todos Tá? nós estamos. Temos que cooperar. Sim, todos nós estamos. André, eu já falei aqui que é a nossa primeira live, né? Então, eu sei que o Instagram ele tem um tempo para a gente terminar e está perto. Eu quero que a É. gente finalize essa live de uma forma bem bacana, conversando com todo mundo que está aqui. Tem muito fornecedor também, RV Engenharia, Duran Seguros. É óbvio que o síndico, nesse momento, não pode deixar de contratar, né? Porque ele precisa Não, manter a operação tem que dele, manter contratar. bem. Então, o André já falou aqui, está precisando usar o fundo de reserva, esse é o momento, né, dentro da devida, óbvio, assertividade, consultando o teu financeiro. E eu acho que a gente, nesse momento, vai ser necessário esse tipo de encontro virtual, né? Assim como as assembleias virtuais, a gente foi um tema muito forte aqui hoje. A gente vai voltar a falar sobre isso. Essa conexão, eu vi que o mercado está conectado aqui, os síndicos estão aqui e a gente vai passar por esse novo modelo, né? Assim como o André falou, a Assembleia Virtual não é um tema que surgiu agora na pandemia. A Assembleia Virtual é um tema que está na pauta de todos os eventos, por exemplo, que eu organizo, né? Há mais de 3 anos ele está no Café com Síndico, está na Expo Síndico, está no Summit Síndico, está em todos os lugares. E a gente não tomou uma atitude. E aí agora a gente está no meio de uma pandemia precisando decidir sobre isso. E agora a gente está no meio de uma pandemia começando a se comunicar de forma virtual através dessa live. Então, André, eu quero te agradecer a participação nessa nossa primeiríssima live de muitas. Quero que você deixe aí seu recado para essa nossa audiência, fale um pouco dos seus cursos. A gente está com projetos aí de formular um curso também, uma plataforma online, né, para atualização de síndicos. Esse é um modelo de negócio que o Grupo DM vai investir nessa pandemia, porque a gente é um grupo reconhecidamente um grupo que leva muito conteúdo e muita atualização para o síndico, e a gente vai continuar fazendo isso de uma maneira virtual. Queria que você deixasse suas considerações aí para a gente não ser cortado aqui pelo Insta e Daqui a pouco terminar nos tudo corta. tranquilo. A síndica Araripe aí, ela está sempre comigo também, ó. Bem-vinda, chegando agora. Eu agradeço muito o convite, Edil. Eu tive a honra de participar de várias Expo Síndicos que o seu grupo organizou, tive prazer, né? Sempre fui muito bem recebido, né? Nunca falamos de pandemia naqueles eventos, né? Agora nós só falamos de pandemia, né? O direito condominial da pandemia, que é como a gente tem que chamar. E aí nisso, assim, eu agradeço também quem pôde participar aqui, vários amigos, né? O Rodrigo aqui falou a parte trabalhista, Márcia Montalvão também, síndica profissional, o Fernando Galba, que é o meu sócio, muita gente aqui conhecida, não cumprimentei todos, me perdão por isso, tá, pessoal? Doutora Ana Luísa, né, grande amiga, advogada, membro da nossa Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário, do NID também, né, e ex-presidente da ABAME. Muito bom vê-la aqui, doutora Ana, espero que esteja bem. E a Elis também, que eu cumprimentei mais cedo, agradeço aí a presença de todos. A última mensagem aqui para a gente me despedindo, né, antes do Instagram me dar o cartão vermelho, nos dar cartão vermelho, que a vida continua, amigos. Sendo aquilo que é possível a gente continuar de forma virtual, a gente consegue, né? Tem muitos desafios jurídicos, sem dúvida, a Assembleia Virtual tem muitos desafios, mas mesmo assim, tudo isso a gente supera, amigos. Tudo isso a gente supera. O que é difícil, assim, entre a gente, entre humanos, nós conseguimos conversar. Quem a gente não consegue conversar é com o Covid. Com o Covid não tem conversa. Então, por isso que, infelizmente, é melhor nós pecarmos pelo excesso nessa parte. Tudo aquilo que for possível viabilizar, em ambiente residencial, eu não recomendo flexibilização. Se for no condomínio não residencial, pode-se avaliar, né? Porque o estrago na economia já existe e vai piorar, né? Então, será que não é possível viabilizar funcionamento de empresas? Vários são serviços essenciais, mas será que a gente não consegue viabilizar? Desde que não seja em ambiente residencial, eu acho que sim. Pelo número do Secov, vi ali numa notícia, eu acho que hoje ou ontem, do Secov,
nós temos aqui no Rio de Janeiro, 1/3 das pessoas moram em condomínios. 1/3 das pessoas. Se a gente mantém um lockdown condominial no ambiente residencial, a gente cria um ambiente um pouco mais favorável, um pouco mais seguro, porque segurança total não vou ter, para aqueles que precisam trabalhar, que são os porteiros, são os administradores de imóveis, são os síndicos, né? São os síndicos. Aqueles que não conseguem trabalhar virtualmente, como eu consigo, né? Podem ir trabalhar e o ambiente vai estar muito mais vazio lá fora para eles poderem trabalhar nos negócios. E aí tem os serviços essenciais e aqueles que não são não tão essenciais, mas que seria bom funcionar para a economia, de alguma forma, não quebrar mais do que vai ficar quebrada. E aí nisso, o trabalho disso, de compartilhar essas informações, eu tenho feito lives com frequência, Gil sabe disso, com frequência, vocês aí, meus amigos também, porque se a gente manter um lockdown forte, bem rígido no ambiente residencial, a gente dá um espaço maior para o poder público, não tendo o acúmulo de, assim, o excesso de uso de leitos, né? A falta de leitos e tudo mais, tem algum fôlego para liberar um pouquinho a economia, tá? Um pouquinho, né? Naquilo que for possível, né? E aí, nisso, eu acho que todo mundo contribui um pouco, mandando essa mensagem. Agradeço muito. O síndico tem um papel ele sempre tem um papel muito importante, mas nesse momento ele tem um papel fundamental, né? Quando você fala que um terço da população vive em condomínios, então a gente está falando aí de 30%. E a responsabilidade dessa gestão, dessas orientações, está toda nas mãos dos síndicos. E, assim, o senhor contribuiu muito aqui com a gente, com orientações. O síndico precisa estar embasado, porque ele está isolado também, né? A gente não pode esquecer disso. O síndico também está isolado, assim como os fornecedores estão nos seus pontos, e a gente vai usar esse canal aqui para conectar todo mundo. Quero agradecer muitíssimo. Acho que semana que vem a gente vai estar de volta aqui numa live, já que deu tão certo. E eu vou tentar gravar aqui, deixar gravada a live também. E, doutor André, muito obrigada pela sua colaboração. Obrigada a todos que participaram, todas as autoridades do segmento condominial que estão aqui com a gente, todos os síndicos, todos os fornecedores. Muito bom reencontrar vocês aqui nesse ambiente virtual. Estava com saudade, estou ainda, né? A gente cancelou mais de 20 eventos nesse nosso primeiro semestre, incluindo Café com Síndico, incluindo um grande congresso de síndicos que a gente teria agora em junho. Então, a gente está no momento que a gente precisa se reinventar e a gente vai se reinventar por aqui. Muito obrigada. E aí, falta 1 minuto restante. Quero agradecer a todos. André, pode fazer suas considerações finais para a gente encerrar. Muito obrigado, pessoal. São muito amigos, né? Os que passaram aqui, tô vendo. Desculpa não conseguir responder tudo, porque é muito assunto, né? Uma hora passa rápido. Mas, como a Gil falou, ela vai fazer o outro. E aí a gente guarda para os outros, certamente, tá? Fiquem todos em segurança, né? Enquanto isso, todo mundo trabalhando, a Gil trabalhando, os administradores, o Secov, a Abad, todo mundo trabalhando na medida que dá, né? Que é seguro. E um abraço virtual a todos, tá? É presencial virtual, tá? Lembre-se disso. A gente está perto, presencial, mas virtual. Um abraço virtual a todos. Semana que vem a gente está de volta aqui. Um abraço, fiquem com Deus, saúde. Tchau, tchau.